Olá, pessoal. Falando deste livro aqui, Os Outros da Bíblia, do André Daniel Heinck. Então, ele vai traçar os paralelos ali do texto da Bíblia com os textos dos povos ali que estão inseridos ali, os autores, né? Então, na página 70, ele vai falar da questão dos sacrifícios, né? Os sacrifícios aparecem no Antigo Testamento e também aparecem nos povos, particularmente ali na Mesopotâmia. Então, ele fala assim: havia uma concordância do sistema sacrificial mesopotâmico com o hebreu, no sentido de que o oficiante aparecia como um pedinte agradecido, sacrificando com a esperança da bênção ou carregando culpa pelo pecado em busca de expiação. Parece ter havido entre as culturas antigas uma noção de que o pecado devia ser expiado por meio do sangue de uma vítima inocente, o que tornaria muito própria a afirmação paulina no contexto multirreligioso de Roma, que o sangue de Cristo foi oferecido para remir os pecados dos homens. Então, essa tese ela está presente nas religiões ali da Mesopotâmia. Ele vai aprofundar isso na página 139, quando ele vai falar dos sacrifícios infantis dos cananeus, tá? Aqui já estamos já falando dos cananeus. Então, os cananeus, especialmente os fenícios, praticavam um tipo de sacrifício de tamanho horror que os estudiosos debatem sua natureza há décadas, alguns duvidando que ele fosse literal. Trata-se do sacrifício de crianças pequenas para alcançar o favor dos deuses. O debate é compreensível ante o horror que tal sacrifício representava mesmo na história universal das religiões. Essa prática nunca foi natural em lugar nenhum do mundo. Ao que parece, havia dois tipos de sacrifício envolvendo crianças: o dos filhos primogênitos e o de Molk. Tá? Aí fala do sacrifício dos primogênitos e o de Molk. O de Molk era o sacrifício de holocausto, que ocorria como forma de infanticídio, promovida pelo Estado e com caráter ritualizado em tempos de crise e pressão demográfica. Ou seja, crianças eram sacrificadas quando havia excesso de população ou em situações de sítio inimigo a uma cidade. Por exemplo, por exemplo, independentemente do sacrifício em questão ser um tofé, que é um sacrifício pelo primogênito, ou mok, né? Os deuses a quem se ofertavam as crianças eram Baal e Astarte. Um dado interessante aqui: o mok poderia substituir a criança por um cordeiro. Isso lá entre os fenícios, tá? Mas era inevitável. Em situações muito extremas, deveria ser o mesmo filho do ofertante. Oferta considerada como sacrifício supremo para as divindades. Tá? E isso causava repulsa, aí já na época. Tenho aqui um texto do Quinto Curcio Rufo, historiador romano, em que ele critica, né, esse sacrifício de crianças. Né? Aqui na página 161 ele vai voltar a falar desse ponto. É, Bom, então temos essas semelhanças, né, dos textos bíblico com o texto ali da Fenícia, né? Bom, alguém poderia argumentar que esses eram desvios eventuais promovidos pelas monarquias, ou então que eram práticas restritas ao reino de Israel, né? O reino de Israel e o reino de Judá, então só o reino de Israel cometeria, né? Mas não é isso que a Bíblia apresenta. Em Judá, tá? Em Judá tem o reino de Israel, tem o reino de Judá, né? Em Judá, diversos reis removeram ídolos dos palácios e do meio do povo em tentativas de reforma. Asa foi o primeiro deles, tirando o ídolo de Acera, que a mãe mantinha no palácio, seguido da tentativa de transformar a religião popular, 1 Reis 15:11. Então aqui já está falando da questão dos ídolos, né? Então, primeiro falou dos sacrifícios de crianças, que é praticado ali pelos povos da região, e agora a questão dos ídolos que estão presentes no templo judaico. Está em 1 Reis 15:11. Josafá tentou extirpar os cultos e ensinar a lei, 2 Crônicas 17:3. Então veja como é que essas reis, né, eles estão tentando tirar isso do templo, tamanho a constância dessa questão de idolatria no reino
né? Jotão foi descrito como um bom rei, mas cujo povo era corrompido. 2 Crônicas 27:2. Ezequias tentou uma ampla reforma, retornando à celebração da Páscoa, cuja comemoração havia sido abandonada. E o último a tentar uma reforma foi Josias, que a promoveu depois do reinado de Manassés. Quando a Bíblia menciona esses cultos, precisamos entender as implicações deles. Não é possível amaciar essa questão. Os hebreus também praticavam a infâmia do Molk que a gente acabou de ver, que é o sacrifício de crianças. Os hebreus também praticavam isso. Só que na Bíblia, esse sacrifício apareceu como um nome da divindade chamada Moloque. O reino do norte praticava esse sacrifício, o que foi uma das razões de sua destruição. 2 Reis 17:7. No reino do sul, não foi diferente. Um lugar que ficou famoso pela prática dos pais imolarem e queimarem seus filhos no sacrifício do Tofé. O Tofé era criança primogênita, matar o primogênito, né? Era o Vale do Rinó, ao lado de Jerusalém. Os sacrifícios infantis foram praticados ali especialmente no tempo de Acás e Manassés. 2 Crônicas 28:3 e 33:6. E ainda foram mencionados pelo profeta Jeremias, décadas mais tarde. Jeremias 7:30. Veja como é que essa prática ela é reiterada. Ela não é uma coisa esporádica. Né? A prática marcou tanto aquele lugar que ele se tornou símbolo de maldição, quando o nome Ge-Rinó tornou-se Gena, a palavra usada para denominar o inferno no tempo de Jesus. Tá? Então, ou seja, novamente ele também aponta, primeiro ele apontou a questão do dilúvio, né, das cosmogonias semelhantes, e agora ele trata a questão do sacrifício. Não se limita ao sacrifício também, ele fala também na questão da adivinhação, né? Isso vai estar lá na página 70. Ele fala assim: que existem vários lugares do Antigo Testamento condena as práticas de adivinhação. Entretanto, apesar da proibição, a prática foi frequente ao longo da história de Israel, tendo sido considerado um dos motivos do extermínio das 10 tribos do norte. Está em 2 Reis 17 e 17. Judá também era adepto da prática, como no caso extremo de Manassés, profundamente criticado pelo cronista por adorar o exército dos céus. Exército dos céus, parece que ele está consultando os astros, né? 2 Crônicas 33:3. Além de usar de todo tipo de adivinhações, agouros e feitiçarias, consultando adivinhos e encantadores. Mas não deixava de haver uma pequena semelhança em uma união prática aceita. Os hebreus usavam Urim e Tumim. É uma espécie de sorteio de pedras guardadas na estola sacerdotal, oráculo divino que respondia sim ou não. Então, você quer saber o que o Deus está querendo dizer em determinada situação, você sorteia essas pedras aí, e dependente da posição das pedras, você vai saber se é sim ou não, como se fosse um búzio, né? Isso está em 1 Samuel 14:41. É uma prática autorizada entre os hebreus. Ao que parece, Davi utilizava esse método para consultar Deus antes de suas batalhas. De qualquer maneira, essa foi uma exceção. Tá? Aí vem aqui, ainda sobre Daniel, ele fala que Daniel, nobre, deportado de Judá para a Babilônia, havia sido educado em toda a ciência e instrução nos domínios da literatura e da sabedoria. O que quer dizer isso? Isso significa, na época, em termos mesopotâmicos, que Daniel estudou práticas de adivinhação. Mais que isso, não apenas conhecia, como superou todos os magos e adivinhos. Daniel 1:20. Pois foi por meio do expediente dos sonhos que Deus se manifestou para o rei da Babilônia, justamente na terra dos grandes especialistas na análise dos sonhos, além de ser o local onde estavam os manuais detalhados com significados dos sonhos. Entretanto, embora Daniel tivesse o mesmo treinamento dos demais adivinhos, ele não consultou os livros. Em vez disso, implorou a oração e recebeu explicação também em sonhos. Daniel 2:17.
Ou seja, aí depois ele diz que Daniel não se contaminou. É complicado, né? Assim, Daniel está usando das mesmas práticas, mas ele não se contaminou. E o Urim e o Turim não são práticas de adivinhação. Entende? Ou seja, isso é reflexo, é influência do contexto, não resta a menor dúvida, né? Ou seja, os mesopotâmios tinham a prática de interpretação dos sonhos e Daniel se especializou nisso. Você tem a prática de adivinhação e tem lá o Urim e Tumim. E a prática dos ídolos nos templos, né, que é reiterada, objeto de crítica na Bíblia, mas que é uma prática que, reiterada, tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte acabam incidindo. Muito obrigado, então.